Valu, substitutos para os suspensos serão Jonathan Jesus, Cauã Moraes, Eduardo e Gabigol. O que você pensa a respeito? Ô, Luiz, esses seriam exatamente os meus escolhidos. Mas é um bom tema, antes da gente mostrar a torcida. E aí, ô Baú, seriam seus escolhidos? Jonathan Jesus, Cauã Moraes, Eduardo e Gabigol? Valor, eu acho que pela hierarquia, sim, né? Eu acho que o Jonathan Jesus tem jogado mais. Eu prefiro o João Marcelo do que ele, mas eu acho que como o João Marcelo não jogou muitos jogos ainda, eu acho que o natural seja o Jonathan Jesus receber essa oportunidade. E pelo lado que ele é bom, né? Então eu acho que mais um motivo para ele jogar. Fora isso, não tem muito o que fazer, não. O Gabigol, Cauã. Eu acho que no meio-campo tá aberta ali a disputa, né? No lugar do Romero, né? Porque você tem a possibilidade de estrear o Rian como jogador da posição, né? Ou montar um time mais ofensivo com o Matheus Henrique, né? Ou o Matheus Henrique vai jogar de ponta de novo. Não sabemos, né? Tem bastante opção ali, Valo. Eu acho que pelo menos no meio-campo, eu acho que a gente vai ficar com essa dúvida aí. Mas o lateral, o zagueiro e centroavante é chover no molhado. Boa. Seriam esses os seus escolhidos, Thales? Então, Valor, seriam sim os meus escolhidos, mas com algumas ressalvas que eu vi uma notícia e até pelo Samuca TV mesmo, né, da questão de uma pancada que o Jonathan Jesus recebeu no joelho. Acho que inclusive ontem nem no banco ele estava. Aí eu não sei se ele já conseguiria voltar contra o Sport. Ele conseguindo voltar contra o Sport seria a minha opção ali para ser o zagueiro do lado direito. Mas eu prefiro o João Marcelo, mas entendo que o João Marcelo está voltando de lesão, não está com tempo de jogo, está um pouco sem ritmo, né? Então vamos de Jonathan Jesus. Na lateral direita é o que temos, né? O Cauã Moraes, que fez uma boa estreia, fez uma excelente partida enquanto esteve em campo. Vamos dar uma chance para ele, vamos ver como vai ser os primeiros 90 minutos dele no Mineirão, né? No meio-campo, é aquela situação, né? Para mim, na minha opinião, eu não colocaria o Wallace como primeiro volante. Eu acho que o time perde muita dinâmica no meio de campo. Ele não consegue preencher os espaços, não consegue dar a dinâmica que o Lucas Romero dá no setor. O Jardim, sempre quando faltava ou o Lucas Silva ou o Lucas Romero, ele sempre colocava o Eduardo como segundo volante. Não sei se o Wanderson volta para jogar contra o Sport, porque se o Wanderson não voltar, eu manteria o Matheus Henrique na posição que ele jogou contra o Flamengo e traria o Eduardo para jogar junto com o Lucas Silva. E no ataque é feijão sem bicho, né? É Gabigol ali no lugar do Caio Jorge, orquestrando a parte do terço final junto com o Matheus Pereira, né? É isso. E aí, ô Gabriel, seriam esses também os substitutos? Então, eu penso um pouco diferente, até pelo contexto do jogo, né? Eu acho que o jogo contra o Flamengo, o Cruzeiro ia ficar menos sem bola mesmo, né? Ia esperar o Flamengo. Eu acho que o Mateuzinho de um lado e o Christian do outro contribuiu para isso, né? Mais intensidade, marcação. Contra o Sport, eu acho que vai ser um pouco diferente, né? Apesar do Sport ter melhorado bastante, né? Nos últimos jogos, apesar da situação que estão, né? Eu acho que eles vão vir um pouco mais fechados, né? E aí você ter de um lado o Christian e do outro o Matheus Henrique, pode faltar um pouco mais enfim, de quebrar linhas mesmo, né? Então, na minha opinião, seria interessante ter um ponta de fato ali. Não sei se o Sinisterra tem condição para jogar muito tempo, né? Mas, enfim, poderia começar e sair no meio do segundo tempo, ou até o Arroio mesmo, né? Se o Wanderson não voltar. E eu tentaria ali colocar mesmo o Matheus Henrique como volante ao lado do Lucas Silva, né? Então, assim, acho que o Mateuzinho, inclusive, fez uma baita partida contra o Flamengo. Acho difícil também que ele saia do time assim fácil, mas eu tentaria algo com o Matheus Henrique e o Lucas Silva. Acho que eles jogaram um pouco, né, como dupla de volantes mesmo esse ano. Não sei nem se tem alguma partida que eles jogaram mais tempo assim, mas eu tentaria de alguma forma
colocar algum ponto ali um pouco mais incisivo, que drible mais, que quebre linha, que gere mais chance de gol, porque talvez falte um pouco, não de criatividade, mas de fato de ser um pouco mais incisivo ali, se jogar o Christian num lado e o Mateuzinho no outro. Eu vi até algumas pessoas falando de 4 volantes, de criticar, acho que a questão não é nem essa, assim, né? Acho que 4 volantes só no papel mesmo, né? A formação em campo mesmo não era 4 volantes, né? Uma formação muito parecida, inclusive. Vi muita gente falar é. isso aí. Como que pode jogar com 4 volantes e querer ser campeão? Nossa senhora, viu? Não acho que eram 4 volantes ali, né? Pelo contrário, a formação em si, o esquema mesmo, era muito semelhante a qualquer outro jogo que o Cruzeiro jogou esse ano, né? Mas assim, eu acho que contra o Sport, eu acho que seria importante ter um cara que vai ajudar a criar mais chance também, a quebrar a defesa do Sport, que provavelmente vai vir um pouco mais fechada ali, né? E aproveitar ali também as costas dos laterais do Sport, que normalmente dão um pouco espaço ali, inclusive. Cara, é assim, eu até entendo, né? Eu vim também dessa época, e aí eu não tô falando que eu sou velho, não, tá? Antes que apareça algum mala no chat falando, pô, o Valu toda live fala que é velho. Eu só tô falando que eu sou de 81 e sou de um tempo diferente, de quem nasceu de 90, dos anos 2000, enfim. Eu só tô falando isso. Então, quando eu era criança, ali por volta de 90, 91, 92, eu via, né, as pessoas mais velhas falando: "Nó, encheu o time de zagueiro, vai jogar na retranca. Nó, encheu o time de volante, vai jogar na eu até entendo a dificuldade, né, de se desgarrar dessa ideia. Ah, jogar com 3 zagueiros é defensivo. Pô, gente, não é, sabe? Não é. Depende do comportamento que o seu time vai ter. Ficou bem nessa pegada, né, o Luiz Costa. Eu também lembrei, quando eu era criança lá em Barbacena, eu também lembrei. Você pegou o time certo aí da piada boa e a piada rápida, né? Aí, ó, o Renato Lopes falando que é de 95, eu vi muito isso. A gente tem uma dificuldade, de uma forma geral, de desmembrar, né? Não quer dizer que tenham 4 jogadores volantes de origem que sejam que eles estando em campo quer dizer que o time vai ser defensivo. Pô, que o time não vai ter criatividade, depende da característica desses jogadores, de como o seu técnico quer que eles atuem. O Cruzeiro, depois da segunda metade dos anos 2000, depois de 2015, teve um time com jogadores de muito talento, mas que jogava extremamente com linhas baixas atrás do seu próprio campo de defesa, da metade da intermediária de defesa para trás. E tinha um monte de gente talentosa lá fazendo esse trabalho de fechar espaço, e a parte que se jogava com bola era o menor. E aí? Se olhava a escalação, pensava: 3 atacantes, uma ova, sabe? Uma ova, cara. Então, assim, tentar olhar de fato o que está acontecendo para o campo, tentar não se apegar a 3 zagueiros. Entrou um zagueiro para cobrir a do lateral, tá, mas e o outro lado? O outro lateral tá como? Virou um meia? Sabe? Tem 3 zagueiros e os alas. Então, como é que está sendo o comportamento? Tem 4 volantes. Como é que eles estão se comportando? Quando defende é assim, quando ataca, como é que está sendo? Sei lá, eu acho que é uma coisa meio cultural que eu cresci, né, sendo criança ouvindo, mas que felizmente, através de estudos, dinâmicas importantes e o próprio assistir o jogo, né, de uma forma geral, acaba trazendo esse desprendimento, né, dessa ideia que é colocada às vezes nas nossas vidas, não porque a gente quis, mas porque a gente ouviu pessoas mais velhas com esse conceito cultural, eu diria, dentro do nosso futebol.